Muito bem, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, ontem recebeu o Fluminense na Arena Barueri, né? O time acabou ganhando por 2-1 e continua na liderança do campeonato, aliás, com a mesma pontuação do São Paulo, né? Ambos vão se enfrentar no domingo na semifinal do Campeonato Paulista e os dois estão ali na parte de cima, nesse começo de Campeonato Brasileiro, né? Então, o Palmeiras ontem acabou ganhando com gols do Vitor Roque e do Alan, e o Lúcio Acosta diminuiu pro Fluminense. Ô, Marcos Costa, o que você pode falar desse jogo? O Palmeiras, ao contrário do que todo mundo pensava, jogou com um time praticamente titular, né? Porque todo mundo achava que o Abel fosse poupar, não poupou nada. O Abel mandou a tropa de choque pra cima e deu resultado. É ou não é, Danilo Souto? Campeonato manchado, Marcelo Lima. Por quê? O que aconteceu? Asterisco nesse campeonato. O que aconteceu? O time deu 2 saídas de bola. O quê? Nunca vi. O quê? Saiu no primeiro tempo com a posse de bola. Quem, e saiu o Palmeiras? Saiu de novo no segundo tempo, cara. Eu tô brincando aqui, o Palmeiras não tem culpa nenhuma, cara. Mas é surreal o que aconteceu ontem. Isso que coincidência no dia que o Sálvio entrou com a gente pra falar de arbitragem. Véio. Como é que uma comissão de arbitragem que tem cerca de 10 integrantes, tem dentro de campo são o árbitro, os 2 auxiliares, mais o 4º árbitro, mais o delegado, mais o VAR, são 10 caras ali. São 2 assistentes do VAR, tem o técnico lá de vídeo e tudo. Ninguém viu. Ninguém percebeu, rapaziada. Mas isso aí é o 4º árbitro, vamos falar. É claro que é o árbitro principal, mas o 4º árbitro tá ali para algumas situações incríveis, como essa também, né, cara? Não, e a gente poderia pode falar pro árbitro. E a gente pode ir além, né? Esses são os que são obrigados a fazer a regra valer. Aí você tem mais 11 em campo do Fluminense. Você tem mais 11 em campo do Palmeiras, que acredito que não queira dar esse migué, porque qual também é a grande vantagem de sair que com a bola. Exato. Aí você tem mais um banco de reservas inteiro, mais 2... Cara, não dá pra acreditar num negócio desse. A gente tá brincando, né? Obviamente que não favoreceu em nada o Palmeiras na partida, não vai acontecer nada com o jogo, mas não pode dar essa brecha, porque se por acaso o Palmeiras faz um gol na saída de bola, podia prejudicar a campanha do Palmeiras, né? Porque poderia, aí sim, ter uma partida anulada. Né? E aí prejudica o trabalho de um elenco inteiro, né? Então, poxa, não pode acontecer isso no Campeonato Brasileiro. Qual que é o nome do gênio? Eu vou falar inclusive isso agora, Lima, porque eu acho que isso só evidencia a péssima qualidade da arbitragem brasileira, né? Ontem foi o Felipe Fernandes de Lima. Parabéns, senhor Felipe. Nem saída de bola o senhor consegue fazer direito. Parabéns. Aliás, pra ele, como você disse, quem tava lá, 4º árbitro, ninguém viu. Quer dizer, os caras estão fazendo o que lá? Comendo pipoca, comendo cachorro quente, tomando refrigerantezinho. Porque pra não prestar atenção num negócio tão banal como esse, é impressionante. Futebol de rua, de latinha, a gente sabe, a gente tem essa aí, né? Não, dá até briga pra quem vai sair com a bola. Futebol de rua. Não, eu que saio. Não, você saiu, futebol de botão. Agora sou eu. Futebol de botão, se fizer isso, anula o jogo. É curioso agora, porque não aconteceu nada. Vai que é o lance que define a partida, que é o gol que dá 3 pontos para um time. Sai com a bola o Palmeiras, não era pra sair e sai o gol. Ou fosse o Fluminense, ou fosse o Corinthians. Foi o que o Danilo falou, exato. Mas, cara, isso aí, o time adversário não reclamar, não ter quem reclamou e quem viu foi o Freitas. Teve sim, o Freitas se ligou, foi falar com o cara, só que o cara não quis saber, né? Mas o Freitas se ligou. Exato. Vamos falar do jogo, vai, Costinho. E essa vitória aí? É importante a gente falar disso, Danilão. É uma coisa boba, a gente acaba tirando sarro, mas é importante, mais uma vez, para evidenciar a péssima qualidade da arbitragem brasileira. É num lance bobo desse, e ainda bem que é um lance bobo, a gente não está discutindo algo que alterou o placar. Prejudicou nenhuma equipe, né? Exatamente, mas é bom a gente bater nessa tecla, porque a coisa boba a gente deixa passar, mas é nas coisas pequenas e bobas que a gente mostra e evidencia as coisas grandes, né? Mas enfim, fica aí de novo o nome, Felipe Fernandes de Lima. Hein? Gostei. Gostou? Filósofo. Nas pequenas, como é que é? É mais um na mesa, né? O Danilo já tem aqueles Danilo insights. É o frasista, né? O frasista. Tudo que reduz é ouro, né? É isso. Você sabe. Então, ele já tá bolando. É isso. Eu falo de uma forma prolixa, ele vem genialmente sempre com uma frase que ele cria na hora. Quando começa o podcast do Costa, a gente se dá um toque. Vou começar o podcast. Podcast, então, pra falar do jogo de ontem. Vamos lá. Foi o 50º jogo... Foi o 50º jogo do Palmeiras em Barueri. O Palmeiras agora soma 33 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. E é o 9º jogo invicto do Palmeiras lá na Arena Barueri.
e o 20º jogo invicto do Palmeiras como mandante. Por incrível que pareça, pode não parecer pela fase do ano passado, muitas críticas, o Palmeiras, né, derrapou na fase final ali, não conseguiu alcançar o título brasileiro, né, o da Libertadores, mas o Palmeiras não perde como mandante desde a Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, já é um período muito longo, o Palmeiras muito forte dentro de casa, e ontem foi mais uma vez forte e venceu. Um jogo muito interessante, né, como futebol, como o esporte, porque o Palmeiras começa devastador. O Palmeiras vai pra cima, faz 2 gols. Aliás, um golaço do Vitor Roque. Do Alan. O primeiro, um pênalti em cima do Vitor Roque, pra mim, incontestável. Há quem esteja aí contestando o pênalti. Eu vi muita gente dizendo, Flávio. Vitor Roque se atirou, o cara da pênalti, não sei o quê, enfim. Eu achei claríssimo o pênalti, e aí falando muito sério. Pênalti. Ele não derruba tem. o jogador, não tem como. Exato. E aí o Vitor Roque marca mais um gol na temporada, ele se iguala ao Flaco Lopes, ambos com 5 gols na artilharia do Palmeiras, e depois o Alan com 3, que ontem fez mais um golaço. E aí quando tudo se desenhava para uma vitória fácil, para uma goleada do Palmeiras, o Fluminense acordou e o Fluminense mostrou o porquê que é sim um time sensação esse ano no futebol brasileiro. Zubeldia chegou lá nos holofotes da desconfiança pelo trabalho que não vinha fazer, aliás, vinha trabalhando, mas um trabalho não bem feito no São Paulo. Chegou lá, ajeitou o time, o Fluminense se reforçou com valores interessantíssimos aí, o Savarino, o próprio Guilherme Arana começa a voltar a jogar aquele futebol que encantou a todos, todo mundo pedia ele na seleção, inclusive foi, mas acabou se machucando, e o Fluminense vem pra cima. O Lúcio Acosta passa a fazer um jogo absurdo, pra mim foi o melhor em campo, se destacou pelo Fluminense. O Carlos Miguel, que eu critico muitas vezes, salvou o Palmeiras por pelo menos 3 momentos, ali depois dos 40 do segundo tempo, que já virou especialidade dele, ele faz uma defesaça garantindo a vitória do Palmeiras. O Zubeldia mexe muito bem, quando ele tem a necessidade de fazer uma troca, ele coloca o Otávio. Também entrou muito bem esse jogador do Fluminense, Otávio. E aí, depois ali dos 25 para os 30 do segundo tempo, também o Abel mexe muito bem. Ele tira o Vitor Roque, que vinha brigando muito, vinha tomando todas as ações de atitudes do ataque do Palmeiras. O Flaco não estava muito bem, não estava num dia muito inspirado, ele também tira o Flaco. E ele coloca o John Arias, que como joga fácil o John Arias, cara. A bola prende no pé dele, é muito difícil tirar. Joga muito. Parece que é fácil tirar a bola dele, mas ninguém tira. Ele vai pra lá, vem pra cá. Ele se movimentou muito pela esquerda, pela direita. Colocou o Sousa também, que é um jogador muito mais físico, de força, para tentar tirar a saída de bola do Fluminense. E o Palmeiras conseguiu segurar essa vitória importantíssima. 3 pontos dentro de casa. O Palmeiras vai fazendo a lição que manda o manual, né? Fora, pontuou. Não deixou de pontuar, dentro de casa vence, faz os 3 pontos. E aí bate 10 pontos, agora é líder por desempate junto com o São Paulo, e estava junto com o Bahia também, que acabou sendo eliminado. Pra você ver, né? A gente falou do Bahia, não jogar sequer uma Sul-Americana. De novo, ele já tá despontando aí como protagonista no futebol. Tava ali com 7 pontos junto com o Palmeiras, junto com o São Paulo e o próprio Fluminense. Então o Palmeiras, nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro e vai fazendo aquilo que se espera. Jogou com todos os titulares, para surpresa de muitos. Todo mundo achava que ia mesclar. O Corinthians mesclou, vamos falar já já. O São Paulo mesclou, vamos falar já já. Palmeiras não. Entrou com força total com aqueles que vêm sendo titular. A gente acredita que o John Arias será titular. Muitos no lugar do Maurício, que não saiu ontem, jogou os 90 minutos. Mas o Palmeiras veio com força total e conseguiu o que precisava, limar os 3 pontos. Você tava lá, Danilo, ontem? Não tava lá, mas assisti o jogo, né? Vi a partida. E tem uma pergunta interessante aqui, que foi um sentimento meu também. O Guinho Santana mandou. Vocês acharam o Arias um pouquinho tímido no começo, logo que ele entrou? Depois ele foi soltando? Talvez por ser um jogo contra o Fluminense. Você achou o Costa um pouquinho tímido? E eu vi um comentário também na internet depois, pessoal falando que o Abel não tem necessidade de ter pressa com o Arias, né? Porque o Palmeiras tem um baita de um time e não precisa ter pressa pro Arias engrenar. Mas é um baita de um jogador. Achei que no começo ele teve um pouquinho assim de timidez, mas depois se soltou e foi muito bem, né? Confesso que eu não olhei com esse prisma aí. Eu acho que é natural. O jogador entrou, às vezes tem aqueles 5 minutos para se adaptar. Ainda mais um jogador que acabou de chegar, ele não treina com os companheiros que estão ali em campo, né? Se você coloca um jogador que está desde o ano passado, que fez toda essa
se é que dá para chamar de pré-temporada, mas o mês de janeiro inteiro, ele tá aí, não faz 2 semanas, né? Então ele não conhece. Aí começa a ocupar o seu espaço no campo, entender aonde o outro ocupa, e aí acho que vai dando uma firmeza, mas pode sim, claro, também ter esse aspecto psicológico de é meu ex-time, é o time que me projetou, que eu falei que se eu voltasse eu jogaria só por ele, e logo agora eu estreio no Campeonato Brasileiro contra esse time, contra os meus ex-companheiros. Isso deve ter sim um fundo ali, né? Não tem como, é inevitável. É o que a gente fala. A gente, muitas vezes... Até porque estavam vaiando bastante ele ali é natural. do Fluminense, né? A gente tem muitas vezes essa ideia de que, porque o cara ganha muito, porque o cara tem uma vida e que hoje é muito distante do povo, né? Da torcida. Eles estão muito num altar ali. A gente acha que esse cara não tem dor de barriga, que esse cara não sofre pressão, que esse cara não tem tristeza. Sofre. Tem, é um ser humano, né? Tem um superchat aqui, Lima, do Rafael Panosso, que ele diz: bom dia, bela vitória do Palmeiras e que atuação do Carlos Miguel. Segue o líder. Danilão, sou seu fã. Um abraço pra você, Rafael. E bela contratação, esse Costes, ele mandou aqui. É o Costes. E eu tô vendo nos comentários, ontem tinha o Frentes no Fluminense. É o Costes. E o Costes aqui na Energia, né? O Costes, exato. E muita mensagem aqui da galera achando que não foi pênalti, sim. Então a gente tá falando aqui, na nossa opinião, rapaziada, nós achamos que foi pênalti, que ele foi derrubado. Mas é um lance realmente que causa dúvidas e muita gente no chat achando que não foi nada. Vendo o Palmeiras jogar. Ontem eu vi o Cruzeiro jogar depois de um bom tempo, eu não tinha visto ainda com o Tite. Vendo o Flamengo jogar. Porque eu acho que todos colocaram aqui os 3 melhores na nossa cápsula do tempo. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e é claro que em ordens diferentes, né, com certeza. Mas o Palmeiras com 10 pontos, apresentando o futebol que está apresentando. O Cruzeiro rateando, não sabe se manda o Tite embora, tem jogadores de qualidade, a gente vai falar do Cruzeiro já já. O Flamengo também, não sabe se vai para frente, se vai para trás, se o Felipe Luiz vai engrenar na temporada ou não. O Flamengo é o 11º colocado com 4 pontos e o time do Cruzeiro é o 18º com 2 pontos. O Palmeiras avançando e ganhando essa gordura diante desses postulantes ao título, dificilmente vai ser parado lá na frente, já que vai tendo uma consistência não só de resultado, mas também de futebol apresentado, Costinho. Cara, você sabe que eu penso de uma forma mais pragmática, assim, pontos corridos. O Palmeiras bateu, por exemplo, o 23 campeão. Se a gente pegar, não me lembro agora, mas ele ganhou poucos ali do G6. Ganhou lá embaixo. O que vai valer no final, é meio óbvio que eu vou falar, mas o que vai valer é a pontuação final. 3 pontos são 3 pontos. E vice-versa. Então, assim, claro que quando você ganha dos mais fortes, você passa a ter uma confiança maior. Você tira ponto daquele que vai disputar com você. Mas de nada adianta você ganhar hoje lá, vamos pegar o topo da tabela, como ganhando o Fluminense hoje que tá lá. Ganhar do Bahia, ganhar do São Paulo, ganhar dos 6 primeiros ali do G6, você enfrentar o Curitiba, o Cruzeiro, que hoje tá lá embaixo, e perder ponto. Aí não adianta de nada, ué. Então a gente tem que ter essa visão um pouco mais macro de um pontos corridos, que o que vale é a pontuação, não é de quem você ganha, é ganhar. É você somar fora de casa, é você não perder em casa, tirar os 3 pontos dentro de casa, para bater campeão. O ano passado, o Palmeiras deixou de ser campeão, na minha opinião, ao não conseguir vencer o Vitória em casa.